Boa noite Instagram, boa noite YouTube, boa noite para quem me assiste ao vivo e para quem me assiste depois. Sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos, né? Porque tem aparecido para minha alegria alguns rapazes ou alguns homens têm aparecido aqui para assistir as reflexões do Libélula Constelação. E isso me deixa extremamente feliz, porque costuma ser um público mais feminino que se atrai por esse assunto, né? Pelos assuntos do autoconhecimento. Só que cada vez mais eu sinto que não. Cada vez mais eu sinto que isso está acabando. Isso vai acabando devagarzinho, né? Vai diminuindo devagarzinho, vai desconfigurando esse perfil de que apenas nós, mulheres, temos um interesse pelo autoconhecimento. Não é verdade? Bom dia, Miriam Vieiras, Leninha Caldas. Boa noite, amada. Gratidão pela presença aqui de vocês às 8 horas da noite aqui comigo. Se quiserem enviar os aviãozinhos, eu já enviei alguns. Se vocês também quiserem enviar para o Instagram, entender a relevância do que a gente vai debater, porque é debate. Não esqueçam nunca de que o que eu ofereço é debate aqui. Bom, normalmente nas noites de terça-feira, em que acontece o Libélula Noturna, eu tenho um convidado ou uma convidada. Só que desta vez não foi possível isso acontecer. A pessoa convidada teve um imprevisto na hora H e tudo bem, tudo certo. A vida é assim e a gente vai tocando, né? Olá, Deise Alvarenga, boa noite. Eu estava falando aqui, antes de vocês entrarem, né, que boa noite a quem me assiste ao vivo e boa noite a quem me assiste depois. Então, boa noite no Instagram e boa noite ao YouTube. Muito bom. Vamos dar início, então. Rejeição na infância é o nome do tema de hoje, né? Por quê? Porque é uma continuação do que eu falei ontem, na live de ontem. Quem não assistiu essa live ainda está no IGTV ou também você encontra no YouTube, tá? Ontem, na live de ontem à noite, o nome era... De ontem à noite não, de ontem de manhã, no Café com Terapia, às 10h30 da manhã. O nome é Rejeição e Suas Consequências. E não tem como falar da rejeição do adulto e não falar da rejeição que aconteceu lá na infância, né? Então, muito que nós falamos e debatemos ontem foi exatamente isso. Essa rejeição, esse sentimento da rejeição que começa lá na primeira infância, especialmente é lá que acontece esse sentimento de rejeição. E eu dei uma lista grande, mas eu vou falar um pouco mais hoje, tá? Então, vamos lá. E eu já comecei a sentir calor, o campo esquenta, né? Porque Brasília, ela fica assim, de manhã ela começa geladinha, aí depois ela esquenta, e quando agora à noite ela esfria de novo, mas talvez sejam também essas luminárias aqui em cima de mim. Bom dia, Líbia, Martim, Marcon e Mari Ferrari, minha nutricionista amada. Agora eu tô pensando em você o dia inteiro, né, Mari? Toda vez que eu vou comer, eu lembro da minha nutricionista. É lindo meu lenço, né? Eu tenho tantos lenços também. Então, continuando, eu fico toda feliz e alegre, né, com os comentários de vocês, e aí eu vou me atrapalhando aqui um pouquinho. Na verdade, não, é uma alegria, né, porque aqui é um debate, não é nada engessado, não é nada congelado. Eu anotei aqui 3 páginas, mas pode ser que eu não fale nada do que eu anotei, né? Olá, Maurício, seja muito bem-vindo. Então, vamos lá. E aí, a partir da live de ontem, olha, quem não enviou os aviãozinhos, eu peço por favor enviar, só clicar aí no aviãozinho e mandar.
em Porto Alegre, eu sei, querida Miriam, eu morei 9 anos aí. Meu pai era para eu estar agora, nesse momento em Porto Alegre, eu estaria de cachecol de lã e gorro na cabeça. Mentira, porque tinha sempre um aquecedor ligado, né? Inclusive, nas minhas primeiras lives, elas começaram em Porto Alegre, e no inverno. Eu lembro que eu falava assim, olha, não se preocupem, atrás de mim aqui tem um aquecedor ligado. Esse aquecedor hoje está com o Maurício, né, Maurício? Eu tive que vender tudo, porque em Porto Alegre é tudo 110 e aqui é tudo 220. Então, vamos lá. Rejeição na infância. Todos e todas nós, todo mundo, nós já sentimos rejeição, né? E em algum momento da nossa vida a gente já sentiu a rejeição ou a gente já provocou a rejeição também, né? Então não dá pra gente desligar uma coisa da outra, não dá pra separar uma coisa da outra, porque a gente vai, se a gente não rejeitou ainda, a gente vai rejeitar. Seja um emprego, seja uma nova moradia de uma nova cidade, seja um relacionamento que você não quis, né? Então sempre haverá um dos dois lados com o sentimento da rejeição. E isso é extremamente natural nos relacionamentos humanos. E criamos, então, a partir daí, nós criamos a nossa identidade. Olha que interessante, né? Nós criamos, a partir dessas rejeições, a nossa identidade. Do que a gente quer e o que a gente não quer. Faz sentido, não faz? Nós vamos construindo essa identidade. E ainda existem pessoas, e ninguém vai negar isso, que existem gostos diferentes e que vão agradar mais a uns do que a outros. Existem pessoas que preferem um paladar das coisas mais amargas, existem pessoas que preferem um paladar das coisas mais suaves, mais adocicadas, né? E existe até um estudo científico sobre a personalidade das pessoas que preferem os sabores mais amargos ou dos sabores mais adocicados. Mas eu não entrei nisso e não vou entrar. Boa noite, Nails e professora Irene. Muito bem-vindas. E aí, só que aí a gente vai agradar mais a uns do que a outros. Então, repetindo, é natural e é normal que a gente rejeite ou seja rejeitado. Até aí tá bem simples, né? Até aí tá igual somar 2 mais 2, né? Bem facilzinho. Mas aí vem uma frase de uma psicóloga que eu gostei muito. O nome dela é Anaí, com H-Y no final, Dâmico, que tem um D com apóstolo. Anaí Dâmico. Ela fala uma frase que é assim, ó, a questão disso tudo aí, a questão da rejeição é que sempre teremos o desejo e a fantasia de que o nosso desejo pelo outro ou pela outra pessoa vai criar uma atração irresistível. E aí comprometemos a outra pessoa com o nosso querer. Gente, eu achei isso maravilhoso. Eu vou fazer um post. E é dela, é da Anaí Dâmico. Dâmico, acho que é assim que pronuncia, né? O D com apóstolo, Dâmico. Vou ler mais uma vez. Olha só, vamos lá. A questão da rejeição é que sempre teremos o desejo e a fantasia de que o nosso desejo pela outra pessoa vai criar uma atração irresistível. E aí comprometemos o outro com o nosso querer. Gente, eu podia parar aqui e não ler mais nada do que eu anotei. E a partir daqui a gente conversar sobre isso, né? Sobre essas expectativas gigantes que a gente faz sobre qualquer coisa. Ou sobre qualquer pessoa, ou sobre qualquer situação. São expectativas que o ser humano constrói. É natural que seja assim.
E ninguém gosta de ser rejeitado. Claro que não, ninguém gosta de se deparar com esse sentimento, né? O que muda nisso tudo é a maneira como cada pessoa lida com a rejeição. Pois ninguém gosta de ser rejeitado ou rejeitada. Porque machuca o ego e machucar o ego é muito desconfortável, né? Ninguém gosta. Ego ferido, nossa, que coisa chata, que bagunça que dá aqui dentro, né? Quando esse ego fica ferido, que bagunça, que coisa desconfortável, que coisa chata. Então ninguém gosta, ninguém quer saber de ser rejeitado ou rejeitada. Só que acontece que existem pessoas que sofrem além da conta. Sofrem muito com qualquer coisinha que desestabiliza, não qualquer coisinha não, que com qualquer não que recebe, fica desestabilizada. Existem pessoas que ficam assim, desestabilizadas com um não de uma tentativa de um novo emprego, ou com um não de uma tentativa de um relacionamento, ou com um não dentro do próprio relacionamento, de não conseguir aceitar que a outra pessoa não quer mais o relacionamento. E a pessoa sofre muito e muitas vezes essa ferida vai muito fundo, mas vai fundo demais, né? Então esse sentimento de rejeição que envolve esse não, ele machuca o ego, fere. E quando fere o ego, a gente tende a se sentir vulnerável. Umas pessoas menos, mas tem outras pessoas que isso é muito intenso. Aqui nos meus atendimentos eu encontro pessoas que trazem esse sentimento de rejeição tão forte, que às vezes uma constelação apenas não, porque uma constelação é uma coisa muito grande, mas uma constelação não é o suficiente. Uma constelação familiar não é o suficiente. E aí, então, eu dou continuidade ao acompanhamento, porque está muito machucado. O sentimento da rejeição, ele é muito forte na pessoa ainda. E aí eu continuo aqui embaixo ainda, porque elas carregam feridas emocionais tão profundas, como então a ferida do abandono, da própria rejeição, que mora muitas vezes lá na primeira infância. E aí a gente entra de fato agora no tema de hoje, né? Que é a rejeição na infância. Na live de ontem, eu indico de novo, se você não viu e ficar curioso de querer ver, está no IGVT ou está no Libélula Constelação no YouTube. Eu especifico com mais detalhes, né, sobre essa rejeição que a gente carimbou lá na primeira infância. Marizinha, eu vou marcar o seu aqui e vocês podem continuar escrevendo, é só para eu não perder a Mari. Depois eu volto, o primeiro comentário que eu vou ler então é o dela. Não esqueçam, é um debate. Tragam os comentários. Então, continuando. Essas memórias da primeira infância, muitas vezes, da rejeição, que está atrelada com o abandono, né? Abandono e rejeição podem dar as mãozinhas, né? Isso está tão forte lá no inconsciente, na memória da primeira infância, que nós vamos crescendo, nos desenvolvendo, nos tornando adultos e pessoas adultas com esse sentimento, e aí as consequências não são nada legais, sabe? As consequências não são assim, refresco de groselha. Não sei de onde eu trouxe refresco de groselha agora, acessei a infância, né? Não é refresco. Eu continuo então que muitas vezes não é a rejeição que dói em si, não é,
mas a expectativa de ser uma pessoa amada, sabe? Aquela expectativa que foi carimbada lá na primeira infância e que a gente carrega na idade, até a idade adulta, e essa expectativa de ser amada, ela fica tão forte que aí você fica achando, acreditando que o sentimento é de rejeição. Mas, na verdade, é essa expectativa de ser amada ou amado. A expectativa criada nesta fase da vida, que é da primeira infância, em que nos sentimos rejeitadas ou rejeitados, ela é apresentada em vários aspectos. Tá? Eu fiz uma lista aqui, que é a mesma que eu falei ontem, mas é legal ouvir de novo. Nunca é demais ouvir sobre esses assuntos, né? Então, são as várias situações. Uma delas, a falta de afeto, né? Crianças que quase não têm o afeto do pai ou da mãe. Quase não têm. Porque estes precisam tanto trabalhar e às vezes já tem uma situação econômica boa, mas terceiriza esse afeto para uma babá, para uma cuidadora ou para a escola, né, Irene? Professora Irene? Ou para a escola. Eu que me dediquei por 28 anos para a educação infantil, era tão nítido ver que aquelas mães, muitas vezes não eram elas que iam buscar as suas crianças na escola, mas era a cuidadora, a babá, né? Ou a avó, ao menos é a avó, né? Mas a mãe não podia, porque tinha que trabalhar. E não era uma condição financeira ruim dessa escola, era muito boa. Mas aí acredita que trabalhar é tão necessário para poder suprir as necessidades dos seus filhos e filhas, que acabam deixando o afeto de lado, né? Esse afeto ele fica terceirizado mesmo para outra pessoa fazer. Então, as consequências, elas são muito sérias e elas são muito graves também. As consequências na vida adulta são muito graves também, viu? Então, continuando. Outra coisa que também auxilia nisso, enquanto na primeira infância. Na segunda infância também, lá na adolescência também. Nossa, na adolescência, então, são as fases da vida que a gente precisa de muito cuidado, né? E não à toa eu ofereço agora esse tratamento de terapia que acontece em 3 fases. Em que a primeira a gente olha para a sua idade infantil, a gente olha para a sua criança. Com intervalo de 1 semana, a gente vai lá e olha para a sua adolescente. E com intervalo de outra semana, a gente olha para a sua pessoa adulta. Para o adulto que você se tornou. Não à toa. Porque essas fases iniciais da vida, como a primeira infância, a segunda infância e a adolescência, elas são cruciais para o adulto que a pessoa vai se tornar. Tá bom? Bom, cadê minha água? À noite é essa marquinha aqui, é do Carlo Altuari. De manhã é o café com terapia e à noite é o Carlo Altuari. Nunca receber elogios também é uma coisa que dá o sentimento de abandono também. Existem pessoas que recebem muito mais crítica do seu pai e da sua mãe, porque seu pai e sua mãe acreditam que assim vai te dar força para você seguir a vida, porque a vida não é brincadeira não, porque a gente vai ganhar tropeços na vida, porque então recebe muito mais críticas do que elogios. E isso traz uma consequência também que eu vou falar mais aqui na frente. E também ser muito criticada e cobrada, né? A criança, quando ela é muito cobrada, já fez a tarefa de casa, já arrumou sua cama, já tomou seu banho, já guardou os brinquedos, já isso, já aquilo outro, né? Muita cobrança na idade infantil também não é bacana.
Outra coisa que eu vivi muito enquanto educadora do infantil, né? Professora da educação infantil, ser deixado ou deixada na escola recorrentemente, sabe? Aquela família que demora para ir buscar a criança, aí a criança vê um amiguinho indo embora, outro amiguinho, enquanto tá todo mundo ali, eles estão brincando, mas aí vê um amiguinho indo embora, vê outro amiguinho, daqui a pouco tá só ela e a professora. E a gente fica ali, dando afeto, joga um joguinho, aconteceu alguma coisa, às vezes é o trânsito, né? A gente tenta ali, mas a criança tá captando outra mensagem com aquela demora de ir buscá-la. Outra mensagem. E qual é essa mensagem? Abandono. Uma vez ou outra, atrasar para buscar a criança na escola, tudo bem, ela até lida legal, mas sempre, de vez em sempre, né, a criança, o que ela lê, o que ela vai ler é abandono. Eu não sou tão importante assim. É o que ela lê no coraçãozinho dela. Também não receber atenção, que está junto lá com a falta de afeto, né? Que é a mesma coisa, a atenção e o afeto. Que atenção é que essa criança precisa? Oh, mas caramba, será que eu vou ter que estar dando atenção para meu filho, minha filha sempre? Eu tenho que trabalhar, eu tenho umas coisas para fazer. Claro que sim, eu sou mãe também, eu sei bem disso. Mas uma hora inteira sem celular, sem computador, sem televisão, é importante ser dedicado para essa criança. E explicando para ela, olha, agora eu tenho que trabalhar, né? Que a gente tem que ter dinheiro para comprar as nossas coisas. E eu gosto muito do meu trabalho também. E também amo muito você. Então nós vamos combinar o seguinte: a hora tal, da hora tal, eu vou estar aqui só com você, brincando do que você quiser. Nossa, isso é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Viu? Também o bullying na escola, né? O bullying na escola é muito grave, muito grave. Graças a Deus hoje as escolas estão muito mais atentas a isso, né? Mas é muito, 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 muito grave. Eu sofri bullying na escola. Eu entrei com 7 anos de idade, né? Quem é de 64 sabe. Se eu entrava para a escola com 7 anos de idade e eu sofri bullying na escola. E foi terrível, mas a gente não conta em casa porque a gente não sabe o que é que está acontecendo. O único sentimento que a gente tem é de rejeição, né? E aí como que a gente chega em casa com 7 anos de idade e fala, mãe, eu fui rejeitada. A gente não sabe nem o que está acontecendo, né? Então cabe realmente à escola e cabe também à família em casa conseguir fazer as leituras do comportamento da criança. Criança quando está muito triste ou muito agressiva em casa, pode ir lá na escola para tentar entender o que está acontecendo. Porque ela pode estar sofrendo bullying sim na escola. Tá bom? E também a chegada de outra criança, né? De um irmãozinho, de uma irmãzinha, roubando o trono do rei que estava lá. Também é um momento crucial, às vezes, para a criança. A criança, ela ela vê o outro chegar, por mais que tenha sido preparado, mas enquanto estava ali na barriga, ela não via, né? Então estava tudo bem, eu continuo sendo o rei ou a rainha. Daqui a pouco não, a mãe chega em casa com um bebê nos braços que não é uma boneca. Então é um momento muito delicado e se você não souber lidar com isso, procure ajuda. Pode até procurar a ajuda da psicóloga, da orientadora da escola, que vai ajudar você a passar por esse momento com a sua criança em casa, né? Com a criança mais velha, a criança que já estava lá antes daquele bebê fofinho e gostoso chegar, que todo mundo que chega só quer trazer presente para esse e só quer olhar para esse, né? Então a gente tem que tomar um cuidado enorme. Eu sofri tanto bullying no colégio, e sofri porque eu era muito magra e eu já sabia ler com 7 anos e então tanta coisa que envolveu isso.
E além de outras coisas na minha vida, que eu tive tanto cuidado com isso, com as crianças que eu trabalhei, né, que foram meus alunos e alunas, que eu sempre ficava atenta. Quando meu segundo filho nasceu, o Caetano, eu fiquei muito atenta quando as visitas chegavam, e aí eu ia pegar o Luan, eu pegava o Luan, que era o mais velho. Eu ficava com o Luan porque eu sabia que o pai e as visitas iam estar ali com o mais novinho, né? E aí eu pegava o Luan no colo, que a diferença de idade é 1 ano e 8 meses, né? Tive um filho atrás do outro. Então, são atenções que a gente precisa ter, sim. Aparentemente parece que é uma bobeira para gente que já é adulto e adulta. Mas para a criança que está na fase de desenvolvimento, e dependendo, agora olhando, vindo para o viés da constelação familiar, dependendo da memória que ela estiver em lealdade ancestral, de abandonos, ela pode sentir aquilo com muito mais força e com muito mais drama, entre aspas, do que a gente possa imaginar. Tá bom? Então fiquem muito atentos e atentas se vocês têm criança em casa. Tá? Bom, também quando o pai e a mãe estão grávidos, né? E aí estão esperando, não querem saber qual que é o sexo do bebê, e aí fica ali, o coração está desejando, né? Que seja um menino ou uma menina, e aí quando nasce não é do sexo esperado. Eu nem sei se fala assim hoje em dia, sexo. Enfim, me corrijam alguém. Essa criança, ela cresce captando essa energia, que a criança capta, essa energia de que ela não é desejada. Porque eles preferiam, às vezes tem pai e mãe que comentam assim, com todo mundo. Puxa vida, a gente achou que era uma menininha e tá aí, ó, esse garotão. A criança sente, ou ao contrário, ela sente. Então ela pode desenvolver aí o sentimento de não querer, né? De que os pais não a desejavam. Então são coisas muito delicadas que a gente precisa estar atento e atenta, tá bom? Bom, continuando aqui minhas anotações. E quando a criança vem sim. Quando a criança vem, a mãe engravida. Opa! Não tinha nem planejado. Tô grávida. Vai vir um bebê. E aí essa criança nasce. Enquanto a mãe está ali gerando esse bebê inesperado, porque não é inesperado, inconscientemente a gente quer essa criança. Eu sou mulher e eu sei. E o homem também quer, mas é no plano inconsciente. E aí a criança, a mãe se descobre grávida, e aí, bom, é agora, vamos ter, não era para vir essa criança agora, mas vamos ter. Só que aquele sentimento já ficou instaurado. E ainda para agravar, depois que nasce, que fica maiorzinho, as conversas da família, né? E o fulaninho nem era planejado. Pensa que ele não está entendendo? Tá entendendo, e esse sentimento fica ali, ó, martelando dentro dele ou dela. Vou colocar no feminino, que aí fica a pessoa e a criança, né? Esse sentimento fica dentro dessa criança, de rejeição, de não ser quisto, não ser desejada, né? E o adulto acha que a criança não está entendendo nada. Quer dizer, hoje menos. Quando eu era criança, meu pai amado, aqueles tios falando tudo aquilo, e a gente escutava tudo porque a gente escutava, né? Para eles não tinha importância. Então, as pessoas carregam, então, esta ferida e se acham, então, sem importância. Se acha que nunca vai ter importância para ninguém. Porque eu não fui planejada. Meu pai e minha mãe nem achavam que eu ia nascer. Olha que grave, né? E aí vem o sentimento, e também temos o sentimento da traição. A pessoa, como é que é esse sentimento de traição? Como é que a criança instaura nela o sentimento da traição?
Por exemplo, quando o adulto promete para ela uma coisa e não cumpre. Ah, meu pai. Se você sabe, se você imagina que não vai cumprir, não prometa. Não prometa. Porque senão a criança tende a crescer com o sentimento de que foi traída. Sabe aquela coisa assim, olha, mamãe vai trabalhar, mas vou te trazer um presente. E aí não traz. Ai, mamãe trabalhou tanto que não deu tempo de passar na loja. Cara, não promete. Promete que você estará lá. Aí isso dá para garantir. Que você vai jantar junto, que você vai ver o desenho juntos, ou que vão tomar banho juntos. Isso dá para garantir. Mas o que não dá para garantir, não prometa. Não prometa uma viagem que você nunca vai fazer. Não prometa, porque senão essa criança cresce com esse sentimento de traição. Tá bom? E aí, pessoas com sentimento de rejeição na infância podem se tornar adultos ou adultas, as pessoas adultas, de que maneira? Pessoas inseguras em qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo. Chegam a negar relacionamentos afetivos. Porque medo, né? Foi traída, tem o sentimento lá da infância de traição, tem o sentimento de rejeição, de abandono, e aí ela tem medo de se relacionar afetivamente, tá? Medo de se relacionar afetivamente, ou então relaciona por um tempo, quando vê que tá ficando sério, pula fora. Porque tem medo do abandono. Aquele abandono, aquela rejeição, está lá instaurada no cérebro, na mente, na memória, melhor dizer, na memória. Está lá tão instaurado esse sentimento do abandono, que esta pessoa, então, ela, não, opa, tá ficando sério, tô gostando, comecei a gostar, cai fora, com medo de ser abandonada. Se você já foi abandonado ou abandonada por alguém que estava muito bom o relacionamento e que você não consegue entender o que foi que aconteceu, pode levantar essa hipótese. É uma pessoa adulta com a memória do abandono na infância. Sério isso, né? E mais, pessoas controladoras. Pelo medo de ser traída novamente. Não confia em ninguém para evitar o sofrimento. É a mesma coisa. Né? E aí a pessoa fica controladora, muito controladora. Eu tive uma relação de amizade que durou muito tempo e que essa pessoa apresentava esse traço, né? De muito, muito controladora. E eu, então, 20 anos depois, eu entendi que era um relacionamento, uma amizade tóxica. Né? 20 anos depois, imagina. O tanto que eu precisei aceitar alguém me controlando. Né? E olha que doidura que é isso, né? Que doidura que é isso. Por quê? Porque a gente também, de alguma forma, eu me identifiquei com o comportamento dessa pessoa. E aí eu me identificando com o comportamento dessa pessoa, eu aceitava a amizade. Enquanto que não. Estava tóxico. E eu, no fundo, eu estava vendo que eu não conseguia ser realmente eu. Então, pessoas com esse movimento de controle, de controladoras, são pessoas que têm medo de ser traídas novamente. Aquela traição que ficou lá, que aconteceu, que aconteceu lá na primeira, segunda infância e adolescência. Tá bom? Para terminar, pessoas inseguras, se tornam pessoas inseguras, que tem medo de se arriscar, que tem medo do novo, sabe? Que tem medo das coisas novas, tem medo de se expor. E aí, então, por quê? Porque tem medo da crítica, tem medo de serem criticadas, essas pessoas. E aí, então, elas ficam inseguras para tudo. Para tudo. E aí, essas pessoas tendem a precisar de alguém controlador com elas. Porque pelo medo que ela tem de se expor, aí quem se expõe é outra pessoa, não é ela.
Aí é a outra pessoa que se expõe. Ela fica ali, ó. Deixa a outra pessoa se expor, né? E se essa pessoa receber a crítica, vai ser ela, não vai ser eu. Por quê? Porque foi criança muito criticada, porque foi criança muito abandonada. O pai e a mãe pode estar ali, mas... E aí, gente, cada um de nós, de acordo com a constelação familiar, cada um de nós está atrelado a uma memória de abandono e de sofrimento ancestral. Como a gente não sabe aonde está isso na criança que nós fomos, e se isso continua a ser muito forte em você, procura ajuda. Não hesita em procurar ajuda. Procura ajuda. Procura ajuda com constelação familiar, procura ajuda de terapia continuada ou terapia breve. Procura ajuda. Não continua assim, porque a vida é breve. A vida é breve, né? Tá bom, então? Gratidão por terem ficado até aqui comigo. Agora eu vou ler esses comentários que estão aqui, começando da minha nutricionista maravilhosa, Mari Ferrari. Procurem a Mari Ferrari, o Instagram dela está maravilhoso. Não só para perder peso, como para uma reeducação alimentar, que aí vai fazer bem para o corpo e para a alma. Deixa eu ler aqui, tô amando esses coraçõezinhos, viu? Pode mandar mais. A Mari fala, sofri assim por muito tempo. Hoje entendo que sou muito amada e que a rejeição aconteceu e passou. Não quer dizer que não havia amor. Isso, Mari. Isso, é lindo ouvir isso de você, ler essas palavras tuas, né? É isso mesmo. Por quê? Porque é importante ressignificar, né? Ressignificar esses sentimentos. Maravilhoso. Eu acho que tem... Opa, travou aqui. Deixa eu ver o que eu faço. Ah, não, agora foi. O Maurício concorda, né? Falando totalmente... Ok, as pessoas que entraram, muito boa noite. O Rafael Dorce, meu querido Rafael Dorce. O Rafael é o autor desses posts da terça-feira à noite. Jussara, Fátima Marques. O Maurício fala, bah, sofri demais bullying. Nossa, Maurício, sofrer bullying é desastroso, né? Que se a gente não tem uma família depois que nos acolha, se a gente não tem uma psicóloga na escola, ou enfim. E já que a gente não teve, então a gente, enquanto adulto, pessoa adulta, a gente pode olhar para isso. Não é hipnose, eu não faço hipnose. A minha terapia é dentro da ressignificação dos sentimentos de dor. Ressignificar esses sentimentos. Então, não deu conta, não foi tratado lá na infância, como foi o meu caso, e vamos dizer que 90% desse planeta, a gente então procura ajuda terapêutica. Né, querido? É isso aí. Maria Lúcia entrou e o Maurício continua, verdade, até hoje eu espero quando as pessoas falam, até hoje eu espero quando as pessoas falam. Putz, ele comenta aqui, né? Sim, né? Esperar o quê? Esperar que o outro fale para você. Não entendi muito bem, porque eu fiquei falando, né, enquanto vocês escreviam. A Mari fala, ai, promessas não cumpridas são horríveis. Guardo cada promessa não cumprida de uma tia que uma tia me fazia. Isso é horrível, né? Às vezes essas promessas, assim, elas são para acalmar a criança ali naquele momento, ou para se fazer de bonitinho, de legal com a criança, mas que depois você não dá mais as caras. E aí não cumpre. E não é porque ela não gostava de você, né, Mari? É porque era o jeitão que ela aprendeu de ser. E aí quando a gente aprende esse jeitão de ser, a gente acredita que tem que fazer igual com as nossas crianças, né? A Mari continua, eu vivo perguntando para meu marido, abre aspas, será que fiz certo? Fecha aspas. Ou, o que vão pensar se eu fizer isso?
Medo de ser excluída. Estou aprendendo a ressignificar tudo isso. Isso aí. Isso, Marizinha. Medo de ser excluída. Porque em algum momento lá na sua infância, e eu já conheço a sua história, né? Você foi abandonada. Então esse sentimento do abandono, por mais que fosse um bebê recém-nascido, ficou, impregnou. Que bom que você é uma adulta que consegue ter coragem para olhar para isso. Isso é para poucos. Não é todo mundo que tem essa coragem. E você tem coragem. E é lindo demais. Que bacana. Ok. Tá, as pessoas, gratidão. Nossa, Maurício fala. A Mari fala, obrigada, Carla querida. E o Maurício fala ainda, né? E apanhava sempre, sim. Espero que alguém... E depois o Maurício continua, esperar o que alguém promete, eu espero. Aí ele continua aqui. Eu tento cumprir sempre o que prometo. Nossa, mas eu também, Maurício. Eu também. Bom, como eu aposentei como educadora, né, e 28 anos na educação infantil, eu li muito a respeito do desenvolvimento infantil, li muito Vygotsky, li muito Piaget, Paulo Freire, li toda essa moçada, entre todos que eu não me lembro agora, tá? E essas leituras me construíram como educadora e como mãe, né? Então eu nunca prometi nada para os meus filhos, nada que eu não pudesse cumprir. E quando eu não tinha dinheiro, eu dizia, não estou sem dinheiro, não vai dar para comprar. Né? Então por quê? E aí eu continuo com essa postura. Eu nunca vou prometer que eu vou na sua casa e nunca mais apareço, ou que vou te telefonar, ou que eu nunca mais telefono. Às vezes eu sou até um pouco dura com isso comigo, sabe? Mas é porque é tão ruim, né? Isso aí, e Maurício, apanhar também. Apanhar, lembra que eu falei ontem? Apanhar de cinturão. Apanhei muito cinturão nas pernas, eu e meus irmãos. E isso é um sentimento de humilhação que a criança passa. É humilhação. Ainda mais quando ela apanha e os outros irmãos estão olhando. Isso é humilhação, isso é um sentimento. E esse sentimento fica. E já que a gente está adulto e adulta, a gente precisa olhar para isso. Não é também olhar para o pai e para a mãe e querer xingá-los, né? Existe uma terapia, se eu não me engano, behaviorista, em que você passa sei lá quantos dias em isolamento, 15 dias ou mais, matando o pai e a mãe. Quem sou eu para falar se eu nunca fiz essa terapia, né? Mas eu sempre achei tão estranho, mesmo antes de tomar conhecimento da constelação familiar. Mas eu sempre achei isso tão estranho, matar o pai e a mãe. Ah, tá, tudo bem, aquele pai é aquela mãe que me castigou, aquele pai é aquela mãe que me rejeitou. Aí, mas eu nunca fiquei confortável com isso. Aí chega a constelação familiar e fala assim para mim, não mata não, acolhe. Eles fizeram o que eles tinham para fazer. Era o que eles tinham. E não pense você que eles estavam felizes a cada cinturada que eles davam nas suas pernas. Não estavam. Mas é porque eles, inconscientemente, eles precisavam repetir o que receberam também na sua infância. E isso para mim fez toda a diferença. Toda a diferença. É isso aí. Então vamos lá. Boa noite, Marluce. Que eu tô linda? Oh, gratidão, é porque eu completei aniversário. Aí eu fiquei mais velha, fiquei mais bonita. Nicole Ceruti, boa noite, seja muito bem-vinda. Minha aluna do ensino médio, né? Então é isso, minhas amoras e meus amores. Podemos ficar por aqui? Ou alguém quer perguntar alguma coisa dentro desse aspecto, dentro desse assunto? Eu fiz uma pergunta aqui, né? O que fazer então diante de tudo isso? É o que eu já respondi. Procure ajuda. Você não está sozinha. Boa noite, Sorinha. Linda. Você não está sozinha ou sozinho. Tem muitos terapeutas, tem várias linhas de terapia. Às vezes você não se identifica com a constelação familiar.
E tá tudo certo. Procura outra então, busca outra em que você que vai te responder melhor, mas não deixa de olhar para essa criança rejeitada que todo mundo tem. Tá bom? Quem chegou agora vai ficar salvo no IGTV e também no YouTube, no Libélula Constelação. Ok? Amanhã, o tema do Café com Terapia, às 10h30 da manhã, é... Esqueci, mas já está pronto. Amanhã... Ih, não consigo lembrar, não. Nós fizemos, eu e meu filho, fizemos todos os posts já no domingo e eu não consigo lembrar agora. Então, amanhã, às 10h30 da manhã, aguardo vocês para o Café com Terapia. Tá bom? E também, de nada, Marizinha. E também lembrar que eu não sou apenas consteladora familiar, como eu sou terapeuta sistêmica também. Se você quiser marcar comigo encontros quinzenais ou encontros semanais, a agenda está aberta. Tá bom? Só na semana de 16, que eu acho que não vai ter live, até o dia 17, que é quando eu já vou estar instalada, né, na minha nova residência. Mas do dia 12 dia 12 dia 12 vai ter uma meditação linda pro amor, já que dia 12 é o dia dos namorados, né? Oi, Madalena! Acabou agora, Madalena querida. Assista no IGTV depois ou no YouTube. Mas então, a meditação deste sábado é uma meditação toda voltada para ressignificar esse amor. E que tem a ver com o início dessa live de hoje, né? Essa expectativa enorme que a gente tem de ser amada ou de ser amado. Tá bom? Beijo gigante no coração e até amanhã no Café com Terapia, às 10h30 da manhã. Tchau, tchau.